Enquanto o Flamengo espera, imprensa turca fala em renovação de Jorge Jesus no Fenerbahçe. Mas antes, se você é realmente torcedor do Flamengo, inscreva-se no canal Flamengo Oficial News e já deixe seu like no começo do vídeo. Ó, só falando, Mauro, eu concordo com você. Eu acho que ele tem que ter a mesma postura que ele teve quando saiu do Flamengo. Sim. Ó, tá bom, então vamos rescindir. Paga, Flamengo, e eu vou embora. Só que eu também acho que o Flamengo não pode ter esse orgulho também. Ah, não. Ou Jorge Jesus vem, ou não vem. Não, mas aí... Eu acho que tem que colocar o Flamengo à mas aí não é uma questão de orgulho. É o que você falou, é o Flamengo. Mas aí não é questão de orgulho. Eu preciso de você, a torcida quer você. Se eu fosse o Marco Braz, eu falei, ó, a torcida quer você, não precisamos de você. Mas não dá para esperar 2 meses. Não pode esperar até maio, junho. Tem que ser já. Eu consigo segurar aqui 5, 6 jogos com um técnico interino. Mas tem que ser... 13, 15... Eu pago a multa. A multa é quanto? Vamos pagar a sua multa. Ah, mas como é que eu vou falar para os turcos aqui, igual você falou para mim, pro Landim, que você ia embora? Você pode usar os mesmos argumentos. Aí o Marcos Braz teria até coisa falar assim, a mesma coisa do Landim. Você me disse isso. Então vamos traduzir isso tudo pro turco, né? Vai ser blá, 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 blá. Eu não sei falar turco, evidentemente. E aí você, né? Pronto. Tá traduzido aqui. Olha, você fala a mesma coisa e vai embora. O amor do Agora só uma coisa. Falou que o amor é tão grande, falou, joga a temporada pelo lixo. Mas só uma coisa. Vai ter 2 aero. O aero Fenerbahçe e o aeroflá. Se ele sair no meio, cara, ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair nadando. Vai ser disfarçado. Ele não vai conseguir sair, cara. Se ele rescindir agora... Joga a temporada pra cá do caralho e deixa o homem vir. Cara, se ele não... Esse time do Flamengo com qualquer treinador... Esse time do Flamengo com qualquer treinador, ele passa da primeira fase. Não, eu sei. Mas por você já... Thiago, só uma coisa. Se ele rescindir uma reta de chegada com o Fenerbahçe, cara, ele vai ter que sair... Eu não sei como é que vai ter que fazer o esquema de James Bond. Mas você acha que o torcedor lá tá tão fã dele assim? Cara, ele vai largar o Fenerbahçe uma reta de chegada. Não é fã. É um treinador largar o Fenerbahçe uma reta de chegada para o clube do Brasil. Eles têm o fogo na embaixada do Brasil. Tem uma outra coisa que eu acho que é bem relevante no contexto, que assim, talvez ele deva pensar. Na semana passada, ele estava para ser demitido quando a derrota... Foi uma vergonha a derrota para o Besiktas. Abre 1-0, fica com um homem a mais, toma 4 gols, fica 4-1 para o Besiktas, aí faz um golzinho no final. Com um jogador a mais. Com um jogador a mais. Tomou a virada com um jogador a mais. E ele estava para ser demitido. Não foi demitido, tinha o jogo da Copa, ganhou segunda-feira no campeonato, a coisa acalmou. Aí o presidente fez a proposta. Coincidência ou não, foi justamente quando o Flamengo cresceu o olho em cima. O presidente, talvez até, não sei se movido por algum rasgo de orgulho. Não, peraí, vai levar meu técnico? Pô, nada. Eu pago aqui mais 2 anos de contrato. Até porque se tiver que mandar embora pagar multa, se o Flamengo paga, imagina lá o cara da família mais rica da Turquia, né? A família do presidente é a mais rica da Turquia. Patrimônio calculado em 8 bilhões de dólares. Tem a família do presidente do clube turco. Só isso. Então, isso não é problema, né? Mas, digamos, que ele apresente uma carta de demissão e saia. Ele pode estar até se protegendo de uma outra situação, que é amanhã ele perder 1, 2 jogos e ficar de novo pela bola 7. E ser demitido antes. A proposta que é colocada para renovar o contrato ela pode ser muito facilmente retirada. E eu tenho conversado com um colega lá da imprensa turca, que conhece bem lá o Fenerbahçe, com quem eu converso com ele há muito tempo, sempre que tem alguma coisa de Turquia no meio, e ele estava dizendo, cara, aqui é tudo absolutamente imprevisível. Porque na semana passada ele mesmo falou que Mauro, é o Flamengo da Turquia mesmo. A gente vai voltar pra rádio em 2 segundinhos. Grava aí onde você parou. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, com 52 mil pessoas ainda. Deixa o seu like. Mauro César falando sobre esse contexto do Fenerbahçe. É o Fenerbahçe, cara. É o Fenerbahçe. Esse colega jornalista turco estava me dizendo, aqui é tudo muito imprevisível, porque tudo é muito passional. O presidente é um cara muito rico, ele quer ganhar campeonato, não está conseguindo vencer, o Galatasaray se preparou melhor, contratou jogadores até mais pesados e tal. Então, está naquela angústia, né? Tem que ganhar, tem que ganhar. Quando houve a derrota para o Besiktas, todo mundo já não vai segurar a onda, vai cair. O que pode sustentar é que tem um jogo na quinta-feira que vale a vaga na semifinal da Copa da Turquia. E foi o que sustentou. Aí ganhou a segunda, a coisa acalmou. Aí, de repente, em uma semana, ele apresenta uma proposta de renovação de contrato. Olha como a coisa muda. Então, assim, se sofrer 1 ou 2 derrotas, ele pode mais falar, Jesus, não quero mais que você fique, não, vai embora. Isso pode sim acontecer. Não seria nada assim inesperado, inimaginável. É tudo inesperado mesmo lá? Tudo é assim, entendeu? Tudo acontece nesse ritmo. Então, ele mesmo, não sei qual a garantia que ele tem. Ele pode ter a garantia financeira, fazer um bom contrato e uma multa altíssima. Mas, aí eu não sei, é uma questão muito pessoal. Eu acho que entra numa discussão, deveria entrar numa discussão entre as partes, caso avance numa conversa, não áudio vazado, conversa real, de verdade, de gente grande do Flamengo com Jesus. Que é o seguinte, cara, em que lugar do mundo você vai descer no aeroporto e você vai ter uma cidade parada para te ver?
Você vai... A cidade, o país todo olhando. E o país todo olhando. Em que lugar isso vai acontecer? Onde você vai ser tramado? Qual a sua idade, amigo? Ele vai ser 70 anos daqui a pouco. Cara, eu não sei até que ponto... E esse ele vai ganhar muito bem no Brasil. Claro. Até que ponto essa diferença do que o Fenerbahçe ou Al Nassr, ou sei lá, quem pode pagar... Uma coisa ninguém pode pagar para ele. A paixão de milhões de pessoas que são loucas por ele. E se ele chega e consegue fazer um bom trabalho, nem precisa jogar aquela bola de 2019. Se ele chegar e ganhar campeonato... Campeão, exato, perfeito. Ganha brasileiro, ganha libertadores. Nossa, ele vai ter estátua dele em cada esquina do país. Então, tem esse outro lado. Esse aqui vai querer derrubar o Cristiano. Que é uma coisa que... Não, olha a carinha do... Que é uma Como coisa ele mesmo acha. o Redentor é na homenagem vida a que ele. poucas pessoas no futebol têm. Claro. Gente. Você tem uma idolatria tão maluca. Isso virou uma seita de loucos. As pessoas elas entregam tudo pro Jorge Você Jesus. acha que ele pode ter esse medo também? Ele enrolar tanto pra não voltar? Medo? Ah, duvido. Não, né? Ele confia Do muito jeito nele. que é. Ele é muito Então valioso. ele que ele quer. bate o Você acha bom, realmente que opa. ele quer? Porque a informação é que ele quer vir. Sim, pode Já ser. queria Essa antes. eu imagino que sim. Agora, aquela questão, talvez ele tenha que abrir mão de algum dinheiro, abrir mão de alguma coisa. Né? E o risco Só o de Vidal ampliar cavou também. mais que ele. Ó, dando crédito Mauro, aqui, esse cara aqui, como é que... Só o Vidal cavou mais no Flamengo Como é o do nome que daquela estátua de Michelangelo que fala agora fala? Parla. Né? Etá. Ele vai fazer uma de Jesus, fala agora. Não, agora. Etá, não, isso é perdão, verdade. o Moisés. Foi Moisés. informação do Deu Paparazzo. uma joelhada, Informação fez do artroscopia Paparazzo, no joelho, Negro, Parla. dando até crédito, que disse que falou com alguém da comissão dele e Pois que é. disse, né, que ele quer voltar e que o problema não é dinheiro. É a informação que ele deu. Né? O Paparazzo disse isso, é um cara que tem umas informações. A questão muita gente do põe problema não ter Flamengo. dinheiro depende de quanto ele vai pedir e quanto o clube pode pagar. Né? Que é isso. O Flamengo não fatura em 7 euros, a não ser milhões quando e vem o meio jogador de lá euros. para fora. Então, acho que dinheiro, quando você eu diz- acho que dinheiro é. não vai ser problema. Eles vão Tá, chegar- pra quem paga Não vai 6 optar milhões por que não vir paga. por causa de dinheiro. A questão é o tempo. E eu acho que a questão é o tempo, e aí tem esses dois pontos. Um, ele já largou o Flamengo. Então, partindo dessa lógica, ele poderia largar o Fenerbahçe. Outro, no Fenerbahçe, a coisa está segura até a página 2. Uma derrota, um tropeço, tudo pode Até o segundo fazer errado. parágrafo da página. Exato. Aqui, Então, aqui ele teria esse grau de tolerância que Sim. não tem Mas mas tem todo mundo rodadas. ele vai ter. Isso Vanderlei, Ele- pior que quando o Mauro fala que eu sou mais o lado torcedor, mais o lado. Vocês têm muito mais o lado técnico, é verdade. E quando eu falo aqui o que eu tô falando que o Vamp zoou, é sim uma mentalidade de muito torcedor, tá? Mas- é tipo assim, pô, vamos tá esperar o valendo. Jorge Jesus. Não, mas isso- vale isso a não é pena. dúvida. Tá valendo. Agora, o Realmente problema é que o é uma torcedor- loucura, como diz o Mauro. O torcedor é meio louco. O pelo Jorge Jesus. Cartola, e no caso do Flamengo específico os caras são mais torcedores do que, muitas vezes, dirigentes. E no caso específico dos dois que mandam no Flamengo, eles são mais torcedores deles mesmos do que do Flamengo. Então acabam, né, tem muito do ego e tal, mas enfim, também não E vou nenhum demonizar. treinador tem paz no Flamengo Mas por causa sabe que disso. o- Eu acho que isso Mauro- também é uma coisa determinante. Mauro- Se ele vier, ganhando ou não ganhou, acaba também esse Essa negócio coisa, dos outros não ninguém terem mais tem paz no mundo. O Guardiola não tem, o Klopp não tem. Não, o Guardiola tem. Mauro Betti, Nem o Guardiola tem. cara. a temporada nem começou. Vai começar E, agora. e o Flamengo, mesmo sem técnico, não vai disputar o rebaixamento. Claro Pronto, que não, já está dá certo. título. Mas na cabeça do torcedor, sem o Jesus, nós vamos passar uma temporada terrível. Então, é complicado isso. É um momento, o Fluminense muito bem. Ele é o Palmeiras cara. segue bem, tem Se Galo. não der certo, será uma grande frustração, eu acho, para a torcida. né? Mas eu acho que esse ajuste, de novo, de expectativa, de falar, gente, mesmo se vier, o Jorge Jesus pode ser. O Jorge tô olhando Jesus de aqui, 19 Mauro. pode ser fantasma Ô, do Mauro, Jorge Jesus de 20. Mauro, Então, você precisa ajustar a expectativa. Na semifinal da Copa da Turquia, que ele Turquia. tá, ele vai pegar o. Como é que sabe expor o nome do time, né? Sabe o Sport. Tá em 12º colocado. Mas é Copa, enfim. Ah. Mas ele pode ir longe. Quer dizer, a chance dele ir para uma final de Copa da Turquia é grande. Então a chance do Flamengo ficar sem de 13 a 15 ou quem sabe 16 jogos sem o Jorge Jesus, se for essa opção, é muito grande. Aí você precisa ver o custo-benefício ou malefício dessa escolha. Essa idolatria que foi citada aqui, Asmar, Que é fato. só para reforçar. Sai aqui no Liberta Depré uma que é um pesquisa. site bem legal. Olha atenção. Treinadores do Flamengo desde 2009, Asmar. Começou com o Cuca. Certo? Então não vou. Depois Claro que eu Silvio não. São 28 treinadores de 2009 até agora. Então, eu não vou elencar todos os nomes, mas só queria lembrar que. Só um ficou o ano inteiro. O pior, 28 treinadores e 17 títulos conquistados. O Vitor Pereira teve o pior aproveitamento desde o Oswaldo de Oliveira em 2015. E agora, só para reforçar a idolatria, aquele que apresentou melhor rendimento foi o Jorge Jesus,
2019 e 2020, 81% e 5 títulos. E só um detalhe, o Renato não ganhou, mas o Renato teve 72% de aproveitamento. E uma coisa absurda, em anos do Flamengo, inclusive de reconstrução de 2013, quando chega o Bandeira de Melo e no final do ano já ganha a Copa do Brasil contra o Atlético. Isso que é o mais complicado, e que a gente fala sempre é para o Flamengo e para o futebol brasileiro. Só um treinador foi de janeiro a dezembro. Foi o Vanderlei Luxemburgo em 2011, que nem foi a temporada vencedora. Mas, de novo, assim, quer dizer, as coisas não vão se acertando muito se você continuar assim. Claro que hoje o trabalho mais longevo, que é o do Abel, do Palmeiras, o Abel chegou em novembro de 2020, o time tinha acabado de ser campeão paulista em agosto de 20 com o Luxemburgo, mas não estava tão bem, ok? Até por isso mudou. E deu muito certo. Em 3 meses ele já ganhou uma Libertadores, em 5 a Copa do Brasil e seguiu em frente. Mas, de novo, você pode mudar. Grandes trabalhos agora, o próprio Bayern de Munique, quando mudou do Kovac em outubro de 2020 também, de 19, para o Hans Flick, que ganhou os 11 jogos da Libertadores, da Champions, pelo Bayern, inclusive 8-2 do Barcelona, também mudou. O Tuchel, no Chelsea, chegou no final de janeiro para ser campeão da Europa em 2021. As últimas temporadas a gente viu equipes mudando de treinador na Europa e ganhando. Mas não pode ser a regra, como lamentavelmente tem sido a regra no Flamengo. E historicamente, eu falava aqui do Carlinhos, o Carlinhos ele chega ao Flamengo em 87 como interino na Copa União, substituindo o Cláudio Garcia e ganha a partir do 4º jogo, é campeão. Em 92 o Carlinhos também era interino e foi campeão. Em 2009, o Andrade, que teve aquela brilhante frase no Brasil, todo treinador interino, era o interino, foi ficando, um Flamengo até que se ameaçava rebaixamento, que era um exagero, e acaba ex-campeão brasileiro em 2009. O Flamengo muitas vezes fez muito errado e deu muito certo, mas não é por isso que tem que dar certo. Como, aliás, tem acontecido agora. A direção erra muito, escolhe mal. Olha, é difícil dizer, por exemplo, o Pilhado, quem foi pior como desempenho, o Paulo Souza ou o Vitor Pereira? Desempenho, Vitor Pereira. Pois é, cara. Mas porque assim, perdeu muito título. E pegou um time que era campeão da América. Atuação, eu acho que... Paulo, eu não é que o Paulo dizer. Souza... Eu acho que os dois o Paulo são Souza tão teve um ambiente ruins, horroroso. consigo dizer. E acho que demoraram demais. Talvez eu não os contratasse, o Vitor talvez. E sabe mas o que mais demorou me demais revolta? para demitir. Os dois horrorosos e os dois uma marra. Sim, eles tinham uma marra. O Paulo E Souza- caríssimos. Paulo Souza Caríssimos. começou a Libertadores e foi a melhor campanha do... Nossa, o grupo era dificílimo, tá de parabéns pro Souza. e o Bota minha Pereira, mãe. e o Bota minha Pereira mãe. perdeu pra quem? Bota minha mãe. O Vitor Pereira perdeu pra quem? Quem que sai com Olha, maior euro. dose O Vitor Pereira perdeu pra uma baba, o Paulo Souza não. O Vitor Pereira, né? Ah, Até tá pelo aqui o pacote, né? isso aí. O Paulo Conjunto, Souza né? não. No O conjunto. Vitor Pereira conseguiu quase que uma unanimidade, as maiores torcidas do Brasil o detestarem por motivos óbvios. Não, e ser amado pelas outras. Palmeiras. Não, eu tô falando, alguns isso aí. palmeirenses que eu não vou citar o nome falaram. O treinador português que mais me deu alegria nos últimos tempos foi o Vitor Pereira, não é nem o Abel. Tô falando dos palmeirenses. Não sem alguma razão e emoção. Agora, ó, o Flamengo tem uma marca negativa histórica dentro do clube. Já são 30 anos em que a equipe não consegue emplacar um treinador que consegue ultrapassar a marca de 100 É o jogos que eu falei, seguidos. Carlinhos. E o último foi o Carlinhos, ídolo rubro-negro, na vez em que comandou a equipe entre 91 e 93. Depois foi O 40. Jorge Jesus seria um caso tipo Abel Ferreira. Poderia mas ser. Saiu, né? né? E agora, de novo, se voltar, se esperar tudo aquilo que a gente conversou agora, de novo, é fundamental que todo mundo tenha uma certa paciência com ele e ele próprio falar para ele não usar tanto 19 e 20 como escudo e até como referência. Senão ele vai ser fantasma dele mesmo e é super complicado, imagino, ser fantasma de você mesmo. Nessas conversas todas, Mauro, foi citado isso. Olha, alguém que é próximo dele, né? Teria dito. Porque agora é só especulação, né? Ou áudios vazados. O áudio vazado é esse, é o único, mas outras coisas que ele avaliou, que vai encontrar os jogadores que foram ótimos em 2019, 4 anos mais, os que ficaram, os 4 anos mais velhos, as coisas mudaram nesse ponto, naquele ponto. Adversários mais qualificados E agora. se ele colocar esse discurso, vai ser mais ou menos um discurso que você sabe que é um discurso, mas você tem que aceitar também o discurso do Vitor Pereira, no dia da apresentação. Olha, estou chegando agora e tenho 5 disputas para fazer. É pouco tempo. Eu sempre bati... Ele falou que era pouco tempo. Ele avisou que era pouco tempo. Cada trombada que o Flamengo tomava, isso, tá vendo? Isso é desculpa. Não, ele avisou que era pouco tempo. Então, eu acho que o Jorge Jesus deve fazer a mesma coisa aceitando. Olha, vou encontrar novas pessoas, vou encontrar aquele pessoal mais velho, para avisar que não é uma varinha mágica. Se der certo, claro, tira o Cristo, entre aspas, tá? Tira o Cristo Redentor e põe o Jorge Jesus. É o põe Jesus próprio lá. Jesus. Agora, se não der,
ele já avisou antes que encontrou um outro cenário. Você não acha que é isso? Por aí também, e uma coisa também, falando em Jorges, além do Mário Jorge, que por enquanto é do Sub-20, que assume interinamente no Flamengo. O Flamengo cogita esperar Jorge Jesus até o meio do ano. Assim, Mário Jorge ficaria como técnico interino por pelo menos 13 partidas. Essa é a quantidade de jogos até o dia 31 de maio, quando o contrato de Jesus se encerra com o Fenerbahçe. No entanto, ainda não há certeza sobre a decisão final do clube, já que a ideia inicial do rubro-negro é ter um técnico imediatamente. Mas a briga por títulos de Jesus na Turquia pode impedir que isso aconteça, mesmo que o Mengo esteja disposto a pagar a multa rescisória. No entanto, uma nova narrativa ganha força. O português pode estar perto de renovar com os turcos. Em áudio vazado, Jorge Jesus quebra silêncio sobre volta ao Flamengo. Bom dia, amigo. Aqui são 10 da manhã na Turquia. Aí no Brasil são o fuso horário, são de 6 horas. Eu falei com o Marcos Braz ontem de várias coisas, mas nunca falei em condições financeiras com ele. Não sei porque é que está a passar no Brasil a dizer que eu pedi muito dinheiro e que não chegaram a acordo comigo. Não sei qual é a intenção disso. Mas a verdade é que o Marcos Braz falou comigo sobre o Flamengo. Se eu podia sair já, eu disse que já não podia, tinha que me dar algum tempo, até para eu falar aqui com o Presidente. Isto falta 1 mês e meio para acabar o campeonato aqui na Turquia. Eu pedi a ele disse-me que ia pôr um treinador interino, e eu disse, então, ok, isso era bom, vocês podiam esperar por mim. Ele disse que não podia esperar muito por mim, mais que 1 semana. E aqui, pronto, tudo bem. Agora não quero que as pessoas pensem, se eu não for para o Flamengo, se não regressar ao Flamengo, que foi por questões financeiras, porque eu não falei nem com o Marcos Braz e andam para aí a dizer que eu pedi mundos e fundos. Estou a dizer isso pela nossa amizade e porque também és amigo do Marcos Braz. Um grande abraço. Jorge Jesus se manifestou sobre interesse do Flamengo apesar das informações. O português disse que aceita retornar, mas que não deixa a Turquia nesse momento enquanto disputa 2 títulos. No entanto, pede para que esperem por ele. Bom dia, amigo. Aqui são 10 horas da manhã na Turquia, aí no Brasil o fuso horário é de 6 horas. Eu falei com o Marcos Braz ontem várias coisas, mas nunca falei em condições financeiras com ele. Não sei por que está a passar no Brasil a dizerem que eu pedi muito dinheiro e não chegaram a acordo comigo. Não sei qual é a intenção disso, mas a verdade é que o Marcos Braz falou comigo sobre o Flamengo, se eu podia sair já, contou Jesus. O jornal turco Hariye escreveu sobre as palavras de Jorge Jesus. O futuro de Jorge Jesus, que a direção do Fenerbahçe e os torcedores querem que esteja no comando do time na próxima temporada, será determinado pelos resultados a serem conquistados nas 2 pistas. Enquanto Jorge Jesus cria um ambiente de admiração e confiança com a sua autoridade e conhecimento do futebol que joga a equipe, os resultados do campo vão ter impacto na decisão clara do treinador português.